Começando o nosso quadro Direito do Povo, hoje no quadro vamos receber esta semana, já está aqui com a gente, né? Muito simpática, por sinal, a advogada civil e coordenadora da Secretaria para a Inclusão da Pessoa com Deficiência, SEID, a dona Camila, né? Hanna. É, rapaz, nome aqui, né? É, nome bonito também. Bom, que vem aqui bater um papo com a gente para falar, né, dos direitos, se teve alguma mudança, né, aí das pessoas com deficiência. Em primeiro lugar, doutora, bom dia, obrigado pelo convite aceito e vir aqui bater um papo com a gente, falar, né, desse assunto tão importante para as pessoas com deficiência. Bom dia a vocês aqui do estúdio, bom dia aos ouvintes, quem está vendo, assistindo, acompanhando a programação do Sistema O Dia. É um prazer estar aqui com vocês. Agradeço muito pelo convite, tenho certeza que nós vamos compartilhar muitas coisas boas por aqui. Então, nosso muito obrigado, nosso muito bom dia. E, doutora, quais são as doenças que geram aí a condição de deficiência, para que as pessoas possam ter direito à aposentadoria, essas coisas? Quais são as doenças que geram essa deficiência? Bom, a gente primeiro precisa diferenciar deficiências e doenças. Doenças, né? Porque deficiência não necessariamente é uma doença, certo, embora ela possa ser causada por uma, certo? O que é deficiência? Deficiência é quando você tem a sua capacidade de estar em igualdade da sociedade com as demais pessoas, né, comprometida. Então, ou seja, hoje em dia a deficiência não está mais ligada a um conceito médico somente. Ela está ligada também à falta de acessibilidade, ao meio que nós vivemos e a como a pessoa interage com esse meio, na medida em que ela tem impedimentos, e esses impedimentos podem ser causados por doenças ou não, né, de longo prazo, que as impeçam de estar em igualdade de condições com as demais pessoas na sociedade, que a comprometam, né, que a limitem, de certo modo, isso sim vai caracterizar uma deficiência, tá? Por exemplo, se você precisa passar por uma cirurgia e passa alguns meses na cadeira de rodas enquanto se recupera, você não é uma pessoa com deficiência, você é uma pessoa que passou por uma cirurgia. Por quê? Porque esse impedimento, logo, quando você se recuperar, você não vai mais precisar dessa cadeira de rodas. Está debilitada momentaneamente, né? Exatamente. E aí, essa é a primeira questão, tá? Algumas pessoas com outras doenças, existem listas e portarias do INSS, existem também doenças ocupacionais, dependendo da situação, tem alguns direitos, como a aposentadoria por invalidez, que também são inerentes a pessoas com deficiência. Porém, as pessoas com deficiências em si têm outros direitos assegurados pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência e por outras leis que complementam ali o ordenamento jurídico. Quais são os benefícios, né, para a pessoa com deficiência? Ele é um âmbito geral ou depende, né, de cada deficiência ou não? Ou ele é do modo geral esses benefícios? Bom, primeiro, com relação à abrangência desses direitos, quem vai ter acesso a esses direitos, nós estamos passando por uma quebra de paradigmas, como eu falei. Antigamente a deficiência era avaliada por um laudo médico. Eu, para quem não sabe, sou uma pessoa cega, e o que acontecia antes? Quando eu queria ter acesso a algum direito, quando eu precisava ter acesso a algum direito, eu levava o meu laudo médico que mostrava o CID, no meu é 54, né? 54.0, que é cegueira nos dois olhos. E aí eu levava esse CID e aí as pessoas entendiam ali que eu sou uma pessoa com deficiência. Hoje, como eu falei para vocês, a forma de avaliar a deficiência está mudando. Nós estamos passando por um processo de implementação de uma nova forma de avaliação da deficiência no Brasil. Um novo instrumento que inclui uma equipe multidisciplinar, ou seja, uma equipe não só com
com o médico. O médico ele não vai ser dispensado, ele apenas não vai ser o único que vai avaliar se a pessoa tem ou não esses impedimentos que a impeçam de acessar, viver em sociedade de forma igual com as demais pessoas. Aí a Previdência pode dar benefícios temporários ou permanentes? Como é que se chega a uma conclusão nesse sentido? Como é que é feito o cálculo? Sim, vamos lá. Como vocês tinham falado sobre direitos, sobre benefícios para pessoas com deficiência, né? No geral, nós temos vários direitos que eu não vou considerar especificamente como benefícios. Por quê? Porque eles não são coisas que nos dão é algo bom. São privilégios, simplesmente. Isso, eles são necessários para quebrarem a desigualdade que existe em algumas situações impostas por barreiras, tá? Uma pessoa, por exemplo, que sofre um acidente, que fica cego e trabalhava dirigindo, ela não vai mais poder dirigir. É verdade. Certo? Então, acabou tendo uma barreira ali que ele vai ter que se readaptar. E aí, nesse sentido, nós temos, dentre os tantos direitos, nós temos os direitos relacionados ao INSS, que são os direitos de previdência e os direitos assistenciais, certo? Quais são os direitos da previdência? São auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, certo? Quais são os assistenciais? O BPC-LOAS. Ele é chamado Benefício de Prestação Continuada, que está na Lei de Organização da Assistência Social, LOAS, certo? A diferença, o BPC, LOAS, muito conhecido como LOAS, ele é para pessoas com deficiências ou pessoas idosas que nunca tenham tido não contribuíram, né? Isso, e que tenham renda inferior a 1/4 do salário mínimo, renda per capita. Ou seja, a pessoa precisa estar numa condição de pobreza, né, de necessidade. Em alguns casos, a gente consegue judicialmente reverter, porque o INSS, às vezes, não compreende administrativamente, porque como é que a pessoa tem acesso? Ela pode ir lá no site do meu INSS, fazer o requerimento, levar todas as informações, já tendo passado no CRAS, preencher todos os requisitos ali, ela pode ter acesso. Se ela não consegue, porque passa um pouquinho a renda, a gente vai juntar judicialmente ou mesmo num recurso no INSS comprovantes de que, por conta da deficiência, muitas vezes aquelas pessoas precisam pagar terapias, precisam pagar medicamentos, tem gastos muito altos e que não são pontuais e que, mesmo a renda passando um pouquinho, não é suficiente para que ela tenha dignidade. O BPC, ele vem com a ideia de dar uma certa dignidade para quem não tem quase nada, certo? Já as contribuições previdenciárias podem dar direito à pessoa a ter o auxílio-doença ou uma aposentadoria por invalidez, dependendo do caso, né? E um auxílio-doença é temporário. Já a aposentadoria por invalidez, ela tem uma certa segurança maior quando a pessoa consegue, só que ela pode ser revista, né? Caso a pessoa... Qual é a diferença aí entre essa invalidez e a deficiência? Olha, a diferença com relação à invalidez porque algumas deficiências incapacitam permanentemente a pessoa, o indivíduo, para o trabalho, certo? Ou pelo menos para o trabalho que ele exercia. Por exemplo, se um motorista... No caso do motorista, a visão, né? Ele ficou inválido, ele ficou para aquela profissão, a incapacidade dele é permanente. Mas ele pode ser realizado para outra atividade, correto? Mas ele pode, dependendo da idade dele, se ele for uma pessoa com 50 anos, 60 anos, é mais difícil, mas ele pode até conseguir. Certo? Porque o INSS, eu vejo assim, ele é muito complexo. Então, tirando do caso do motorista, o que é uma deficiência leve, média, grave para o INSS, nesse caso, vindo desse motorista? O que vai determinar... lembra que eu comentei no começo que estavam mudando as formas de avaliar a deficiência? Sim, sim. Então, estão implementando, o INSS já usa um padrão de avaliação, mas... os conselhos de direitos da pessoa com deficiência e também o governo estão trabalhando para implementar uma avaliação, um sistema de avaliação, digamos assim, que vai demonstrar. Na prática, vai funcionar mais ou menos assim. Você preenche um questionário com diversos profissionais e esses profissionais vão
fazendo perguntas sobre o dia a dia e sobre como aquela pessoa vai lidando com as barreiras. Né? Se ela tem dificuldade de se comunicar, o que ela faz sozinha, o que ela precisa de auxílio, ela precisa de auxílio para comer, ela come sozinha, ou ela precisa de... Então, dependendo do tanto de auxílio que ela vai precisar, da forma que ela consegue interagir com essas barreiras, da forma que ela consegue ter autonomia e segurança, quanto mais autonomia e segurança ela tiver, menor vai ser o grau da deficiência, certo? Então, quanto mais dependente ela estiver, maior vai ser o grau da deficiência. Doutora, duas perguntas aqui. Qual a diferença da invalidez temporária para permanente? Porque tem muita gente que ainda fica confuso. Explique aí para quem está em casa qual é a diferença entre essas duas deficiências. Bom, a invalidez temporária e permanente... Aliás, invalidez, perdão. Desculpa, eu não entendo. Sim. O que o senhor... pois não. A invalidez temporária, como eu falei, ela é algo que você passa ali pela situação, está momentaneamente limitado, mas você pode se readaptar ou chegar a uma outra, ou se adequar a uma outra função, ou exercer outras atividades. A permanente não. Você realmente não tem como ser reabilitado, não tem como você seguir naquela profissão, e aí é a invalidez permanente. E outro detalhe que eu queria acrescentar para vocês aqui e também aí de casa é que a pessoa que recebe quem recebe a aposentadoria por invalidez, ela tem que ter contribuído, tá? Uma das diferenças entre a aposentadoria e o BPC é justamente essa questão. O BPC não tem 13º, o BPC, se a pessoa falecer, não vai deixar pensão para os seus dependentes. Tá não bom? Tem 10º, né? Não tem 10º e nem pensão para os dependentes. Já a aposentadoria, sim. E dependendo do grau da deficiência, dependendo da dependência da pessoa, do quanto ela vai precisar de ajuda para exercer as suas atividades, ela tem um acréscimo na aposentadoria de 25%. Né, para que ajude, já que ela vai precisar de um auxílio maior de alguém da família, por exemplo. Como é que se calcula essa mudança no benefício? Existem cálculos específicos para converter esses valores que são repassados aos beneficiários? Com relação ao benefício de prestação continuada, ele é sempre calculado de acordo com o salário mínimo vigente. E com relação aos benefícios as aposentadorias, aí dependendo da faixa de contribuição que a pessoa vai contribuindo, que vai aumentar o benefício dela. Uma outra pergunta aqui, nós temos uma lei no nosso país que as empresas, elas são obrigadas a contratar até 5% do seu quadro de funcionário de pessoas que têm algum tipo de limitação, algum tipo de deficiência. E aí, a pergunta que eu faço à senhora o CID, se a pessoa tem uma deficiência permanente, esse CID precisa ser renovado com frequência ou não? Bom, é muito importante você falar da lei de cotas, né? Um artigo de uma lei que é conhecido como lei de cotas. É muito importante para garantir a dignidade. Sim. Todos nós trabalhamos para ter dignidade, a pessoa com deficiência também precisa ter essa dignidade, também busca. Nós também somos pais e mães de família, nós também somos filhos, tios, estamos em todos os lugares e somos pessoas capazes, e essa lei vem para mostrar, olha, empresariado, nós existimos, nós precisamos ocupar esse lugar e nós temos potencialidade para dar o melhor para a sua empresa também. E com relação à sua pergunta, nós já temos, em alguns casos, em alguns estados, isoladamente, a questão do laudo médico. Como eu falei para vocês, antigamente eu levava, hoje em dia ainda funciona assim, eu levo o meu laudo, quando eu quero ter acesso a um direito, quando eu quero fazer uma prova de concurso, eu preciso ali de alguns direitos para assegurarem que eu vou fazer uma boa prova e com acessibilidade. Então eu levo aquele laudo e eles exigiam no edital, tem que ser um laudo de 6 meses, um laudo de 1 ano. Eu sou pessoa com deficiência visual desde que eu nasci.
Então, para quê? Não mudou, né? Infelizmente, no momento, ainda não tem cura para a minha deficiência, para o meu problema de visão. Então, a gente tem projetos de lei sendo aprovados no Senado, indo para serem sancionados pelo presidente, que estão tornando esses laudos permanentes, para que a gente não precise. Tem pessoas que têm muita dificuldade de ter acesso, porque às vezes dependem do SUS, às vezes os médicos não chegam até onde essas pessoas, elas continuam sendo pessoas com deficiência, mesmo com laudo de 3 anos, por exemplo. Pois a pergunta que eu fiz, Marcela, para a doutora, é porque eu me enquadro, eu tenho uma parte da mão amputada, trabalhava numa empresa, na lei de cota. E aí o setor administrativo sempre me pediu um laudo atualizado. Aí eu buscava fazer. Aí um dia o médico me disse, mas não precisa atualizar. Aí eu perguntei para a mulher do setor administrativo, me diga uma coisa, eu tenho uma mão amputada, a parte da mão, será que esses dedos vão nascer? Então, que é uma coisa que... Chegou a esse ponto. Chegou a esse ponto, que às vezes a pessoa se chateia. Agora uma outra pergunta, doutora. Eu, através da minha habilitação, que consta lá que eu sou deficiente, eu posso acessar algum direito da pessoa com deficiência através da minha habilitação que consta que eu sou deficiente? Olha, é uma forma de comprovar a sua deficiência, certo? Mas depende muito do direito que você quer acessar. Por exemplo, se você quer comprar um carro com descontos, você não pode, por exemplo, ter direito a BPC. Por quê? O que acontece? O benefício de prestação continuada, como eu falei, ele é assistencial. Ele é para você sobreviver. Como você vai conseguir sobreviver com o salário mínimo e ainda pagar a prestação de um carro? É verdade. Né? Então, mesmo judicialmente, a gente tem uma dificuldade de fazer um juiz entender que uma pessoa consegue sobreviver com tão pouco economizar e comprar um carro, veículo. assim, né? Mesmo com desconto, porque as faixas de preços de carros que têm desconto já estão desatualizados, mas isso é uma longa discussão. É né? verdade. Então, como você falou, existem formas de comprovar. Hoje a gente tem, inclusive na semana passada até saiu na matéria no jornal O Dia, no portal, que a gente tem a identidade digital, que tem o símbolo da deficiência. É uma novidade, né? É uma novidade. Você ter documentos que te identifiquem, que comprovem a sua deficiência, é muito importante para que você seja visto, para que você não se torne invisibilizado, para que a pessoa saiba, quando te atender, que tipo de atendimento vai dispensar a você, para saber se você precisa de uma prioridade, se você tem uma condição médica que requeira mais cuidados. Então, é uma quebra de paradigmas, é muito importante para que a gente seja presente na nossa sociedade com dignidade. 7h54 e eu quero falar para você que quer economizar energia. Então, se você quer economizar energia, é com a CELP Engenharia e Energia. Solicite o seu orçamento, né, de energia solar através do WhatsApp 998424363 998424363, ou você pode ligar também no outro celular, que é o 995055767. Realize o orçamento gratuito e personalizado de acordo com a sua necessidade. É aquele orçamento sem compromisso, de acordo com a sua necessidade. A CELP Engenharia e Energia faz isso para você. Comece hoje mesmo a economizar energia através do 869-9842-4363, tá bom? Pois é, eu estava aqui a senhora falando, né? Sou deficiente e tal, né, de nascença, e eu fui guia de deficiente visual durante 35, 40 anos da minha vida, que meu pai é deficiente visual. Só que ele já, imagine a senhora, né? A senhora nunca viu a luz, e a senhora imagina ele com 33 anos de idade, né? Teve uma infecção nas amígdalas, né? A infecção foi tão forte que queimou a raiz dos olhos, né? E aí morreu nos seus 80, ou seja, passou muito tempo. Aí no finalzinho metade da vida, né? Metade da vida ele, né? Foi muito difícil, mas depois ele falou: cara, já acostumei, né? Já conheço a casa todinha. Não precisava andar com ele, né? Só precisava para sair na rua para guiá-lo. Mas é complicado. Alguma pergunta, Eliezer, Chico, para a gente finalizar? Só saber da doutora se ela tem mais algo a explanar acerca do direito da pessoa com deficiência.
Olha, eu tenho várias coisas para responder. Daria a manhã inteira, né, doutora? Eu falei aqui só dos direitos previdenciários, né? Mas nós temos também direitos relacionados à saúde, direitos relacionados à capacidade plena, direitos relacionados à educação e tantos outros. E eu gostaria de deixar aqui umas mensagens para os nossos, né? Porque eu já estou considerando meus também, né? Os nossos ouvintes. Com certeza, claro. Para quem está nos acompanhando. A quem tem uma deficiência, eu gostaria de dizer, acreditem. Acreditem nas suas capacidades, acreditem no seu potencial. Seja a primeira pessoa a acreditar em você. Porque quando você está lá conversando com Deus, quando você deita a sua cabeça no seu travesseiro, é você e Deus que sabe se você está feliz, se você tem as suas lágrimas, é você que está com você e é para nós mesmos que nós precisamos nos superar. O reconhecimento da sociedade e das pessoas que nós amamos é uma consequência, mas nós somos as pessoas mais importantes e que nós sejamos os protagonistas da nossa própria vida. Que a gente possa lutar pelo que a gente sonha, pelo que a gente acredita. A você que conhece alguém com deficiência, leve essa informação, mostre que eles têm direitos, se você sabe que eles não estão tendo acesso, mostrem que é possível, tá? E a você, a todos nós, a mim e a vocês, aqui no estúdio de casa, eu convido a que a gente possa respeitar e conviver com as diferenças. Porque todos nós temos o dever de fazer um mundo melhor, um mundo mais acessível. Um mundo melhor, mais acessível, ele não é bom só para a pessoa com deficiência. É para a pessoa idosa, para a mãe com carrinho de bebê, para a pessoa gestante, para todos nós que em um momento ou em outro podemos precisar em maior ou menor grau de acessibilidade. Então, eu deixo aqui uma frase de motivação, que é com ela que eu deixo um abraço em cada um de vocês, que é de uma mulher surdo-cega, ela não ouvia e nem enxergava, que se diz: não se pode concordar em rastejar quando se tem ímpetos de voar. O nome dela é Helen Keller. Então, que a gente voe muito alto. Excelente. Então, nosso muito obrigado, senhora, pela presença, pelas informações, assunto muito, muito vasto, e a gente com certeza teremos outras oportunidades. Bom dia, muito obrigado. Bom dia.